Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Kelly Chaves Tavares e sou discente de doutorado da curso de pós-graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. E neste evento eu apresentarei a comunicação intitulada Entre Redutos e Atuações, a formação dos clérigos liberais do Grão-Pará, no período que vai de 1799 a 1835. Essa comunicação, ela é fruto das pesquisas de doutorado que eu estou desenvolvendo. Basicamente, o primeiro capítulo da minha tese, e eu vou apresentar aqui sucintamente para vocês, né, para este público que está acompanhando este vídeo. A comunicação apresentará os redutos de formação do clero liberal na primeira metade do século XIX, enfatizando as universidades portuguesas e os seminários brasileiros, como as instituições responsáveis pela formação religiosa dos clérigos brasileiros liberais. Né? Eu comecei a pensar essa problemática de pesquisa a partir da minha dissertação de mestrado, né, na qual eu observei o pastorado do bispo Dom Antônio de Macedo Costa, que era um bispo tramontano, né? E a partir dessas ações ultramontanas de Dom Macedo Costa frente à igreja paraense, eu pude observar as posições ideológicas do clero, né? Que se tornaram muito delimitadas, né? Apresentando padres que se alistaram nas fileiras do ultramontanismo, permanecendo fiéis à estrutura da igreja do tipo hierárquica, em tese, né, defendida pelo bispo, somada à noção de subordinação dos padres ao bispo, e o bispo obediente ao Papa, né, em Roma. Desse modo, eles objetivavam formar uma igreja sintonizada com o catolicismo universal europeu, dogmático, e cioso dos marcadores da vida religiosa do rebanho católico. E a partir dessas posturas do clero católico paraense, eu pude observar uma oposição a este tipo de clero, né? Estava presente entre padres remanescentes de outra tradição, incrustada e solidificada na igreja em outro contexto histórico, revelado muito antes da ascensão do ultramontanismo no Brasil, a partir dos anos de 1840. Estes padres pertenciam à tradição ideológica liberal, que se espraiou pelo Brasil ainda antes da emancipação política ocorrida em 1822, tendo chegado ainda no final do século XVIII, né, mobilizando em especial setores das camadas médias do povo, composta pela elite intelectualizada formada em letras jurídicas e cânones religiosos das universidades lusitanas, a exemplo da Universidade de Coimbra, que trouxeram as correntes do pensamento liberal à colônia brasileira, obtendo numerosas parcelas de adeptos entre o clero nativo brasileiro. Aqui eu vou citar um pesquisador da Universidade Federal do Pará, do curso de História, do curso de pós-graduação em História Social da Amazônia, o professor Fernando Arthur de Freitas Neves, que discute na Diocese do Grão-Pará, que era o único bispado da Amazônia naquele contexto, né, na década de 20. E o caso dos padres liberais durante o pastorado do bispo cametaense Dom Romualdo Coelho, cujo pastorado defendia a supremacia dos interesses do Estado liberal ainda em formação e contra a supremacia da Igreja. Frente a estas disputas na sociedade, o bispo Dom Romualdo Coelho tentou manter os padres dentro dos quadros do Estado Nacional, acompanhando os sacerdotes diante desses processos de nacionalização, vigiando se esse clero, né, subordinado a Dom Romualdo Coelho, que estava naquele momento empregado em coisas públicas, estavam prestando juramento à independência. O Fernando Arthur de Freitas Neves acrescenta que neste momento esses padres liberais paraenses mantinham sua lealdade dividida entre a Igreja e o Estado, principalmente por serem aqueles momentos políticos conturbados na província do Grão-Pará, cujas agitações dividiam os partidários da independência e da Assembleia Constituinte Legislativa. Opondo-se a estes estavam os remanescentes portugueses e maçons, né, que não desejavam rompimento com a metrópole e juravam obediência à Constituição Liberal nascida com o movimento vintista de 1821 em Portugal. A maçonaria
é outro reduto de modernidade dos padres liberais no Grão-Pará, né? Haja vista ser a igreja o sinônimo do antigo, do mesmo modo os maçons portugueses foram vistos pelos padres maçons liberais, sendo lusitanos identificados com o atraso dos tempos coloniais, eram alvo de críticas dos clérigos brasileiros através dos instrumentos da modernidade daqueles tempos, isto é, as gazetas e jornais, cujas publicações davam sentido aos seus reclamos por liberdade, cidadania e representação política em lides que punham em xeque o nacionalismo e a supra-identidade maçônica. Nos anos de 1820, sob a liderança espiritual do bispo Dom Romualdo Coelho, na província do Grão-Pará, forma-se nesta tradição de padres liberais ingressos na estrutura do Estado Nacional Brasileiro, ainda em gênese. Né? O professor Fernando Arthur de Freitas Neves acrescenta que os sacerdotes que foram ao parlamento se incumbiram de lutar para tornar viva a cultura católica, usando contraditoriamente a liberdade, mas não o liberalismo, para difundir os valores da religião na nova vivência política. Nesse sentido, os padres liberais tiveram a oportunidade de proferir sentenças, prescindindo da obrigatoriedade da obediência à hierarquia e à doutrina. Em contrapartida, o Estado contou com a capacidade de elaboração e execução por parte do clero liberal dos debates locais e nacionais, que possibilitavam os modelos de governança da sociedade no Império na primeira metade do século XIX, todos eles em moldes liberais. É interessante destacar que, nesse contexto, estourava em Portugal a Revolução do Porto, nos quais os súditos portugueses, descontentes com a transferência de Dom João VI e da corte portuguesa, proclamavam um sistema constitucional e convocando cortes extraordinárias e constituintes, enviando emissários às colônias portuguesas, e no caso do Grão-Pará, o emissário convocado para as cortes portuguesas foi o bacharel Felipe Alberto Patrone, ex-aluno de Dom Romualdo Seixas, né, e opositor ideológico de Seixas, e logo após Patrone formou-se pela Universidade de Coimbra. É interessante destacar que essas investidas, né, da liberdade, do liberalismo, elas se formaram ainda, no caso do Grão-Pará, ainda no período colonial. Né? A gente vai recuar até 1759, né, durante as reformas pombalinas, em Portugal. É interessante pensar essas reformas pensadas para a Amazônia, né, que uma dessas faces dessas atuações do Marquês de Pombal na Amazônia foi mandar fechar escolas que se encontravam sob as responsabilidades dos jesuítas, mudando o currículo a ser ministrado. Na colônia brasileira houve modificações, pois as escolas antijesuíticas foram fechadas e houve a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa e a proibição na utilização da língua geral. É interessante destacar a figura do fundador do Seminário de Olinda, né? O José Joaquim de Cunha Azeredo Coutinho, mais conhecido como o bispo Dom Azeredo Coutinho, nascido numa família tradicional de senhor de engenho, e após 6 anos de estudo, abandonou os negócios e partiu para Coimbra, onde se formou em Direito Canônico, estudou Filosofia e Letras, e por fim foi ordenado padre. E logo depois de bispos, em 1794, ele veio ao Brasil para ser proclamado arcebispo da Arquidiocese de Olinda e nomeado governador interino de Pernambuco. Grande marco deixado na trajetória de Dom Azeredo Coutinho foram as suas ideias pautadas em uma lógica burguesa, defendendo a escravidão, o tráfico negreiro, e era contrário ao rompimento dos laços com a metrópole. O Seminário de Olinda foi um desses centros propagadores das ideias burguesas da Revolução Pernambucana de 1817 e na Confederação do Equador de 1824. A historiadora Magda Ritt trabalhou em sua tese de livre docência, uma das faces da atuação do bispo Dom Azeredo Coutinho, observando as ideias desse bispo, né, que ressoaram para o bispado do Grão-Pará. E de acordo com Magda Ritt, que realiza análises profundas sobre a biografia do bispo de Elvas, e além disso foi o último inquisidor geral de Portugal,
essa historiadora mapeou o mundo letrado, tomados através dos escritos desse intelectual, chamado por ela de luso brasiliense, visto que encará-lo como brasileiro seria pensá-lo através de uma terminologia temporalmente incorreta, né? É interessante destacar que na capitania do Grão-Pará, a professora Magda Ritt encontrou, através de suas pesquisas, alguns números de padres e lideranças locais que escreveram em pasquins contra as práticas de censura e normas eclesiásticas, inaugurando aquilo que a historiadora qualifica como um novo viver liberal, característico por ser mundano, maçônico e libertário em todos os sentidos. Né? A professora Magda Ritt encontra nesse hábitos, né, um conceito de Pierre Bourdieu, dos eclesiásticos paraenses na época colonial, parte significativa das raízes das ideias libertárias cabanas. A partir desta tese sobre esse novo viver liberal de fim do século XVIII, nós conectaremos com as atuações de eclesiástico do Grão-Pará durante a década de 20, durante o vintismo no Grão-Pará, que nós falamos até no começo do vídeo, né? E a partir disso a gente vai procurar entender a atuação de sujeitos que se sobressaem nesse contexto, né? Sendo eles, né, o Frei Francisco Luiz Zagallo, o cônego revolucionário João Batista Gonçalves Campos, né, tido como ideólogo da cabanagem, né, e o padre contra-revolucionário Prudêncio José das Mercês Tavares, né, todos eclesiásticos atuantes no Bispado do Pará no limiar do século XIX, os quais, uma vez investigados nas fontes eclesiásticas e administrativas, é possível perceber a sua formação nas universidades e nos seminários, né? Observar as diretrizes educacionais desses seminários em que eles foram formados e como essas instituições, diretrizes e experiências influenciaram suas atuações religiosas e políticas no mundo temporal das revoluções liberais da época pré-cabanagem e propriamente durante a cabanagem, né? É interessante uma fala da professora Magda Ritt, que ela cita a figura do Dom Romualdo Seixas, né, que é sobrinho do Dom Romualdo Coelho, bispo do Pará. Dom Romualdo Seixas foi bispo da Bahia, né, e nesse período do vintismo, ele foi de todo contrário ao movimento qualificado por ele como revolução. E descreve com surpresa que essa sua nomeação para a formação da junta do governo provisório e depois para a presidência da junta provisória, o que ele suspeitou ser um exemplo seguido de Portugal, onde o presidente da Junta Suprema foi um clérigo, depois tornado patriarca de Lisboa, né? É interessante fechar com uma fala da professora Magda Ritt, que esse período de agitações políticas que caracterizam a década de 1820, emergiram após a adesão do Grão-Pará à independência ocorrida em 1823. E na forma de é interessante a gente entender na forma como essas pequenas revoluções confluíram para, mais tarde, em 1835, a maior delas, conhecida na historiografia como a cabanagem, né? Na qual a professora Magda Ritt anuncia que ser uma revolução que explodiu na cidade de Belém nos anos de 1835 a 1836, né? Ressoando até 1840, deixando na Amazônia marcas profundas tanto na demografia da cidade, na estrutura urbana e na organização espacial, né? Então, com isso a gente encerra essa comunicação e agradeço a todos que acompanharam até o presente momento. Muito obrigada.